Não procure operações a todo custo. O que você enxerga em um tempo gráfico diário é diferente do que vê no gráfico de 1 ou 5 minutos, por exemplo. Não tente se vingar do mercado e não busque uma estratégia mágica e infalível. Trade não é diversão. Conheça agora as 20 regras do trade, parte 2. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. As últimas 10 regras para você ter consistência, para você alcançar aí o que você deseja com as operações de trade. Bom, a 11ª regra aqui é o seguinte: se você tiver que procurar uma operação, ela não está lá. O que quero dizer com isso? Quero dizer que, na maioria das vezes, o gráfico ele não tem muita coisa para fazer e a gente fica procurando uma operação, querendo encontrar uma operação a todo custo, né? Querendo que o gráfico se adeque ao nosso, que ele consiga se adequar, né? Que a gente consiga adequar o gráfico ao nosso desejo, à nossa vontade de fazer uma operação. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso acaba conduzindo você a fazer uma operação onde não existe. Como eu disse, uma das regras anteriores, o gráfico passa de 15% a 20% do tempo em tendência, o resto é consolidação. Então tenha muito cuidado também com essa 11ª regra aí. 12ª, as tendências dependem do tempo gráfico. O que você enxerga num tempo gráfico, por exemplo, diário, esse é o gráfico diário, é diferente do que você enxerga num tempo gráfico de 5 minutos, de 1 minuto. Por exemplo, no gráfico diário a gente pode considerar que o índice futuro ele fez uma perna de tendência e agora fez uma perna corretiva, que pode fazer aqui uma perna de continuidade, levando a gente lá para cima. Só que conforme você vai mudando o tempo gráfico, a tendência pode mudar. Por exemplo, no gráfico de 5 minutos, vamos pegar um gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto a gente já tem querendo construir uma tendência de baixa. Se ele fizer isso aqui, ele já fez isso. Se ele fizer aqui um movimento corretivo, ele vai deixar um movimento aqui como se fosse uma tendência de baixa, que aí falta só ele concluir o processo, que é fazer isso aqui para baixo, tá? Então depende muito do tempo que você está analisando, tenha muito cuidado com isso. 13ª regra, entre no primeiro pullback, seja de alta ou seja de baixa. Nesse exemplo que eu dei aqui do índice futuro no gráfico de 1 minuto, aqui é o primeiro pullback, ele faz um movimento de queda, pode fazer aqui um movimento de reversão até 50%, se a gente considerar aqui o Fibonacci, ele pode fazer uma reversão até os 50% para depois fazer a perna de continuidade aqui, tá? Esse seria o primeiro pullback. 14ª regra, os melhores trades mostram uma grande confluência. Como assim, Éder? É simples, vamos pegar um gráfico de 5 minutos aqui. Olha como os 5 minutos já está totalmente diferente, né? A gente já tem aí mais ou menos o que está acontecendo com o diário. O que são várias confluências? Aqui, eu tenho uma região que a gente pode considerar uma região de suporte. Se a gente colocar alguma média móvel, vamos ver qual média móvel eu posso colocar aqui. Eu geralmente gosto da média de 50. Vamos ver se a gente vai. Isso, a média de 50. Olha só como eu tenho uma região de confluência, bem aqui, bem nesse ponto aqui. E aí se eu jogar aqui Fibonacci, desse fundo até o topo lá em cima, vejam só isso. Olha quantas informações eu tenho aqui, tá? Eu tenho 50% de Fibo nessa linha aqui, eu tenho uma região aqui de suporte que é a fixa, né? Essa aqui que eu coloquei no 111,660 e eu tenho a média de 50 períodos aqui. Então tem uma região de confluência aqui, tenho várias informações me indicando que aqui é uma região de dificuldade, uma região de suporte, que o preço pode parar por aqui, tá? 15ª, né? Não confunda a execução com oportunidade, tá? São coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande de encontrar oportunidade. Só que na hora de executar a sua operação, ela tem uma dificuldade, ela fica nervosa, ou ela acaba deixando passar o ponto, esperando o melhor momento. Então não confunda isso, tá? Pessoas têm uma habilidade extrema em encontrar oportunidade lendo um gráfico, mas já tem dificuldade de executar a sua operação. Então não confundam as coisas. 16ª, veja o ponto de saída antes de entrar no trade. Como eu falei, aqui é uma região de confluência, né? Então se a gente acreditar que isso aqui é um ponto de entrada, a primeira coisa que você precisa fazer é definir onde você vai sair. Então
Então, um exemplo, tá? Se a gente entrasse nessa região aqui, deixa eu fazer aqui uma linha. Se a gente entrasse nessa região aqui, tem consciência, né, que é uma região e não um preço específico, tá? Se a gente entrasse nessa região aqui, onde seriam os meus pontos de saída, tá? O meu stop gain seria por aqui, que aqui é o fechamento do dia anterior, é uma região de dificuldade, tá? O meu stop loss seria abaixo desse fundo, tá bom? Abaixo desse fundo aqui que ele deixou. Que aqui eu já tiro da região de suporte, que pode dar uma briga, ou seja, o que é dar uma briga? Ele pode ficar fazendo assim aqui dentro, ó. Pode ficar bem consolidado aqui nos próximos minutos, nas próximas horas, antes de tomar a decisão de ir para cima ou ir para baixo. Mas eu já tenho os meus pontos de saída. Então, de forma prática, seria mais ou menos isso. A gente compraria um stop aqui embaixo, com um stop gain aqui em cima, tá? Basicamente isso. Obviamente que eu tentaria comprar aqui nessa região de consolidação, aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Ah, Éder, mas e se não vier? Se não vier, não veio, a gente parte para a próxima, oportunidade vai ter aí o dia todo, tá bom? O lucro só é contabilizado depois da operação fechada. Bom, o que isso quer dizer, né? Tem muita gente que faz uma operação, entra na operação e já fica contando com o lucro da operação, que a operação está rodando. Estou ganhando R$1, estou ganhando 2, estou ganhando 3, 4. Não, isso está errado. O seu lucro ele só é contabilizado quando a sua operação encerra, por exemplo, vamos pensar que aqui, a operação encerra aqui nos R$71. R$71 é o meu lucro? Não, não é o seu lucro. Você ainda tem custos operacionais, então você só vai ter o valor exato de quanto foi o seu lucro após apurar os seus custos operacionais, que são as taxas que você paga, no caso, que você pode pagar para a sua corretora e também para a bolsa, tá bom? 18ª, não tente se vingar. Imagine o seguinte, fizemos uma operação aqui e erramos. Tá? Erramos a operação aqui, a gente comprou, o preço caiu, teve que dar um stop e estamos no prejuízo na primeira operação do dia. Não tente se vingar no mercado, não tente comprar novamente porque você está com um viés altista que vai voltar lá para fechar o gap. Não, você tem que seguir o que está acontecendo no gráfico, você tem que seguir o que está acontecendo com o mercado. Se você tem a tendência a se vingar, o meu conselho seria o seguinte: pare um pouco depois da primeira operação, entre as operações, dê um intervalo. Tá? Vá tomar um café, toma uma água, né? Dá uma volta no quarteirão, faz alguma coisa que te tire da frente da tela. Porque se você ficar na tela e você tem essa tendência, você já identificou que você faz isso, a chance de você aumentar o seu prejuízo é muito grande, tá? Por quê? Porque o gráfico ele não se importa com você. Na verdade, o mercado ele não sabe quem você é e ele não se importa com o que você pensa, tá bom? 19ª, não busque o santo graal. As pessoas quando chegam, elas acreditam que existe uma estratégia mágica que é sempre vencedora, ou existe a melhor estratégia. Isso não existe, tá? Uma estratégia que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você por vários fatores. Um dos fatores mais importantes é o fator emocional. Então, o que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você. E o que dá certo para você, pode não dar certo para mim. Então, não busquem o santo graal das operações, aquela operação magnífica, aquele setup, né? Aquela estratégia que é infalível. Isso não existe. A estratégia precisa ser modulada de acordo com o perfil da pessoa que está utilizando. Combinado? E, por último, a 20ª, não pense que trade é diversão. Isso aqui não é diversão. Se você quer se divertir, vá para o simulador, clique à vontade, brinque à vontade. Mas trade não é diversão. Na maioria das vezes, vocês vão passar muito tempo sem fazer nada, apenas acompanhando, esperando, analisando. Então, acaba que é um trabalho chato, porque você passa muito tempo sem fazer muita coisa. Então, o tempo que você passa em uma operação, ele acaba sendo muito curto, tá? Então, não leve o trade aí como uma diversão, porque ele não é. Não se esqueça de ver a parte 1 das 20 regras do trade. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.